Antes de falar do filme de hoje, eu queria lembrar que toda essa celebração que a gente ainda está vivendo, passado uma semana da vitória extraordinária do Brasil no Oscar, a primeira nossa grande vitória, todos esses assuntos eu comentei muito, tanto nas minhas contas do Twitter, do Instagram, como também em live especial de Esquenta pro Oscar no domingo passado, em parceria com o R7 no canal do Estacionet. Foi sensacional o papo com a Cris Lume e o Lelo Lopes, uma conversa e uma live que a gente já vem fazendo nesse formato desde 2022, então foi muito legal poder participar de novo para comentar o Oscar mais importante da nossa história. Enfim, vários outros comentários sobre todas as categorias eu falei em outras mídias, de outras maneiras. Eu vou colocar os links aqui na descrição também das minhas participações como fonte em diferentes entrevistas que eu concedi nessa semana passada. Foi realmente uma semana muito especial para todo mundo, então estamos muito felizes mesmo. E agora vamos falar desse filme que é o novo trabalho do grande Bong Joon-ho, que, falando em Oscar, é o cara que quebrou barreiras na academia quando, em 2020, para quem não lembra, ele foi o primeiro filme, o Parasita, no caso, estrangeiro, da categoria internacional de língua não inglesa, a prevalecer na categoria máxima do Oscar. Foi a primeira vez que um filme falado em língua não inglesa venceu o melhor filme, e foi aquela festa também para o cinema mundial, mas especialmente para o cinema sul-coreano. E Parasita é uma obra-prima, Eu falei tanto do filme naquela época, mais de 5 anos atrás, e desde então o filme só fez comprovar, consolidar a imagem dele, o status dele como um dos mais importantes, mais aclamados do século XXI, sem sombra de dúvida. O interessante é que desde aquela época já estava anunciado, pouco tempo depois foi anunciado o novo trabalho do Bong Joon-ho. Foi em 2022, na verdade, que foi lançado o livro Mickey 7, do Edward Ashton, que naquele momento já foi anunciado que o Bong Joon-ho iria dirigir a adaptação, que seria protagonizada pelo Robert Pattinson. O filme seria lançado originalmente no começo de 2024, sofreu vários adiamentos, adiou aqui, adiou acolá, finalmente estreou agora no começo de 2025, numa data muito pouco prestigiada, numa sessão fora da competição no Festival de Berlim, e agora já está em cartaz nos cinemas para todo mundo ver. Basicamente, o Mickey 17, que é o nome do filme, ele mudou do 7 para 17 nessa adaptação aqui, vai tratar desse personagem chamado Mickey Barnes, que é o personagem do Robert Pattinson, que entra numa missão de colonização, de um outro planeta, um planeta gelado, inóspito, habitado por várias criaturas rastejantes, para fugir de umas pessoas que ele está devendo. Então ele entra, na verdade, como cobaia. Ele se inscreve num programa de pessoas descartáveis, sem saber exatamente o que aquilo significa, e durante o processo ele vai entendendo o que é ser um descartável. Basicamente, a pessoa descartável, ela assina um contrato para ser utilizada nas missões mais absurdas do mundo. A memória delas vai ficar armazenada ali no computador, enquanto o corpo vai morrer várias e várias vezes, e vai ser reimpresso, clonado, etc, etc. Então, ele vai ter que morrer diversas vezes e renascer diversas vezes também. Posso dizer, eu acho que de todas as múltiplas possibilidades que o Bong Joon-ho poderia seguir no pós-Parasita, ele acabou escolhendo o caminho mais seguro para evitar grandes comparações. Porque, veja, o cara fez um dos maiores sucessos do século e, quiçá, do cinema. Então a pressão em torno do filme seguinte é muito grande. E é bom que tenha acontecido esse intervalo aí de 5 anos e alguma coisa. Os adiamentos ajudaram também a diminuir um pouco as expectativas, porque o Mickey 17 não chega com aquela coisa de precisamos do novo Parasita. E como é uma adaptação desse livro, lançado em 2022, é uma adaptação que tem algumas limitações naturais, até para um projeto aí de 120 e poucos milhões de dólares, aí ele faz um filme bem mais convencional. Narrativamente é o mais convencional da carreira dele até hoje, e ele não é estranho para o mercado ocidental. Vamos lembrar que o Bong Joon-ho, antes mesmo do Parasita, ele fez 2 filmes falados em inglês que eu adoro, que são O Expresso do Amanhã, de 2014, com o Chris Evans, e grande elenco, e o Okja, de 2017. E bom, o Mickey 17 conversa muito com aqueles dois. Na verdade, é inferior em vários aspectos, eu acho. Acho que ele não aproveita totalmente o potencial absurdista de algumas cenas. Eu já vou começar daí, que tem 2 ou 3 sequências aqui no Mickey 17 que eu fiquei com a sensação que ele ia muito longe e aí a cena meio que dá pra trás. Ou fica só num sadismo meio elementar, eu acho. Assim, por exemplo, uma cena de jantar que envolve Robert Pattinson comendo uma carne sintética. Eu tinha certeza que a cena ia desembocar pra uma coisa muito bizarra, muito absurda, e ela fica só naquela comédia ácida, que é divertida, mas não deixa de ser um pouco frustrante ver o Bong Joon-ho sendo tolhido aqui e ali. Ou se tolhendo, não sei se ele está se pegando muito ao livro, não li o livro, ou se é uma questão realmente de imposição do estúdio. Mas, vez por outra, dá para sentir que o filme não está indo tão longe quanto poderia de fato. Mas ainda assim,
ele tem nos melhores momentos, e são vários momentos muito bons, uma criatividade muito grande para desenvolver as cenas entre o humor e o drama forte, né? Quem viu os filmes mais intensos do Bong Joon-ho, desde Memórias de um Assassino, passando pelo Mother, e o próprio Parasita, sabe que ele consegue transitar daí da comédia mais ácida e mais absurda para uma coisa assim que vai pegando fundo na alma. Você começa a sentir aquilo remexendo dentro de você e ele envolve a plateia muito facilmente no ritmo da história. Aqui em Mickey 17 isso acontece de novo. Eu acho o trabalho de câmera dele aqui um pouco menos acrobático, na verdade, do que é no próprio Okja. Ele não abusa tanto, por exemplo, das câmeras lentas, como ele faz no Parasita, que vez por outra, nos momentos dramaticamente mais intensos, tem uma câmera lenta muito inteligente. Aqui tem, num momento muito bom, envolvendo um impasse ali de personagens, mas de modo geral não tem aquele impulso todo da câmera. Eu não acho que seja uma encenação tão cheia de movimentos inspirados, não que isso necessariamente seja um problema, assim, acho que às vezes a contenção pode ser uma vantagem, mas como isso daqui é um filme mais exagerado, a situação é exagerada, dá para sentir também um pouco de falta, se a gente quiser insistir nisso, dessa visão mais deslocada da câmera dele, que é uma câmera às vezes muito inebriante, né? Bong Joon-ho realmente é um grande gênio. E é isso, tudo eu tô colocando nesse patamar do que ele poderia ser, mas a verdade é que da maneira como ele é muito bacana. Ele tem 2 horas e pouquinho de duração, e ele consegue resolver muito bem esse conflito desse personagem, ou desses personagens, né? Desse Robert Pattinson duplicado, que vai se sentindo descartado, e vai abraçando a caricatura mesmo, né? Porque o Pattinson sabe fazer isso muito bem. A personagem da Naomi Eik, por exemplo, que faz o papel da namorada dele, que vai começar a se relacionar com o duplo dele, o clone, o Mickey 18, é uma relação muito divertida. O filme também não vai tão longe, por exemplo, na parte que ele sugere de um possível triângulo amoroso entre ela e os clones, como poderia, mas sabe brincar bem com isso até o momento que a trama realmente precisa acontecer e os personagens lá do Mark Ruffalo e da Toni Collette, que são os vilões aqui do filme, vilões super caricatos também, que abraçam totalmente a caricatura, vão precisar colocar a história e as peças do filme para andar e a trama vai precisar avançar e aí ele vai encaminhando para o final. O clímax do filme inteiro é super divertido, mas é também super convencional, né? Quer dizer, então é isso que eu acho interessante, como o Bong Joon-ho consegue manter a personalidade dele, uma personalidade muito reconhecível nesse tom, nessas caricaturas, nessa brincadeira, né? Nessa estranheza constante também e nessas transições de tom, mesmo em uma estrutura super familiar, né? E é uma coisa que acaba sendo muito natural também, porque não é um diretor de fora que está pegando um grande projeto de estúdio e precisando encontrar uma voz ali. Não, o Bong Joon-ho é um diretor que já tem uma voz estabelecida há muito tempo, né? Lá no Hospedeiro, que é um filme de criatura, ele já trabalhou muito com efeitos especiais, já trabalhou muito com cenas de ação absurdas. E aqui, apesar de um orçamento muito maior, claramente ele está muito mais contido também dentro dessa lógica, né? Então tem alguns exageros, tem algumas brincadeiras, mas na verdade todos esses vários temas que sempre permearam a filmografia dele, tem nada de novo aqui nesse sentido também. Questões de classe, sátira política, né? Talvez tenha uma coisa um pouco mais urgente, um pouco mais verbalizada também por conta do momento político americano. Então, sei lá, o Mark Ruffalo é o Trump cagado e cuspido, né? Ele é precisamente o Trump. E a Toni Collette também, ela encarna ali a extensão daquele personagem com ainda mais exagero, que é uma coisa que a gente já espera da Toni Collette, a gente já viu ela fazendo isso aqui também. Então eu acho proveitoso, eu não acho ruim não, tudo isso que eu tô falando é mais como uma demonstração de como esse filme, apesar de toda essa pressão pós-Parasita, ele acaba funcionando muito bem dentro do contexto da filmografia do Bong, tematicamente, visualmente, né, em termos de tom também, de tons, de gêneros que ele abraça, e de tipos de interpretações que ele acaba, em que ele acaba se colocando, né? O Robert Pattinson é uma dupla perfeita para ele, né? É um duplo e um colega ali, um parceiro com quem ele pode bater uma bola muito interessante, porque o Pattinson é um cara que adora experimentar com diferentes diretores, com diferentes personagens, e aqui se entrega essas diferenças de voz, essa coisa de falar de um jeito meio assim, né? De se colocar em momentos fisicamente muito absurdos. A violência do filme também, quando ela aparece, ela lembra muito o trabalho do Bong com a violência que é inesperado e às vezes é cruel, mas no caso aqui nunca vai também muito além da conta, né? Então ele tem a liberdade, vamos dizer assim, da Warner, que no caso produziu e distribuiu o filme aqui, mais para ser ele mesmo do que para ser muito além do que ele mesmo dentro do que ele pode ser, se é que dá para entender. Ou seja, seja você mesmo, faça o que você já fez e que se provou sucesso, mas se arriscar para além desses limites
já reconhecíveis do Bong. Isso não acontece aqui no Mickey 17. E ainda assim é uma experiência super divertida e que passa super rápido. Eu pelo menos gostei muito de assistir, gostei muito das criaturas rastejantes também, da maneira como ele lida com elas. Apesar de ser um filme muito cinza, muito gelo, né, muito gelado, ele consegue encontrar momentos de muita textura na imagem, então os efeitos são realmente muito, muito bons, eu não espero menos dele nesse aspecto, não fica parecendo aquela coisa excessivamente digital, mas não é também um filme tão inspirado nos vários níveis dele, quanto, por exemplo, era o Tropas Estelares do Paul Verhoeven, lá do final dos anos 90, que é uma das principais inspirações aqui. Eu acho que se você gostou do Mickey 17, eu recomendo muito que assista ao Tropas Estelares, porque ali sim, né, lançado, que vai fazer quase 30 anos, o Paul Verhoeven já estava falando de um bocado de coisas que só se provaram mais e mais verdadeiras e mais parte da nossa realidade, da nossa distopia. E o Bong aqui está meio que reafirmando ou refazendo coisas que as distopias dele e o mundo em que ele já estava vivendo já estavam demonstrando. Então não tem nada aqui desse momento que a gente está vendo o mundo, pelo menos tão visionário assim. E é isso. Bong no seu dia mais ok, mais convencional, mais tradicional, ainda é muito melhor do que a média do cinema de blockbuster americano contemporâneo. Então que ele continue aí fazendo o que ele quiser fazer.